JB, JB. Liderança absoluta em audiência para todo o Centro-Oeste de Minas. Liderança absoluta em audiência para todo o Centro-Oeste de Minas. Liderança absoluta em audiência para todo o Centro-Oeste de Minas. ZYL 217, ZYL 217, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, 1540 kHz, 24 horas no ar. São e estúdios, a Rua Doutor José Gonçalves 17, Conjunto 107 Centro. Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, Minas Gerais. JB, JB. ZYL 217 em 1540 kHz. Rádio Difusora Bom Despachense, a frequência do bom gosto. Você ouve, você gosta. Aqui é o canal Difusora. Difusora. ZYL 217 em 1540 kHz. Rádio Difusora Bom Despachense, a frequência do bom gosto. Ela é pop, rock, sertaneja e romântica. Ela é o máximo. Difusora. Dance. De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio é ZYL 217, Rádio Difusora Bom Despachense. a rádio de verdade. Muito boa tarde, amigo ouvinte, boa tarde a você, Califa, boa tarde a todos acompanhando a programação dessa tarde hoje. Nós estamos aqui no gabinete do prefeito Fernando Cabral para uma entrevista essa tarde hoje. Ele vai esclarecer algumas questões aí na cidade, falar de alguns assuntos movimentando a política municipal. Segunda-feira passada, essa última segunda-feira, a Câmara recusou lá a questão da cota para os negros. É um dos assuntos que nós vamos abordar e ele vai falar nesse início agora como o prefeito vê essa questão da não aprovação da cota para os negros. Era uma expectativa, era um assunto que estava sendo esperado, aguardado, inclusive para a dona Sebastiana lá, o pessoal, os negros esperavam a aprovação, né? Então o prefeito vai falar vai falar da relação do poder legislativo e executivo, como é que está hoje. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB, boa tarde, Califa, professor Dovelino, e muito boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Difusora. É uma alegria, JB, como sempre, estar aqui mais uma vez para falar com você, seus ouvintes. Estou à sua disposição. Então, prefeito, essa não aprovação da cota, como é que você como prefeito recebeu essa não aprovação? Qual que era a expectativa? Porque você entrou com um projeto lá e tinha essa expectativa de ser aprovado. É verdade, JB. Olha, eu recebi com muita tristeza, sabe? Eu fiquei muito aborrecido, triste, porque é uma oportunidade que nós temos de dar uma ajuda para os nossos irmãos de pele negra. Nós sabemos todos que o negro vem há muitos séculos sofrendo dificuldades no Brasil. E a chegada deles ao Brasil foi muito difícil e eles nunca se recuperaram disso. Eu entendo bem, como algumas pessoas dizem, que o problema é de pobreza. E realmente é de pobreza, tá certo? Pobres, brancos ou negros, têm muito problema. Mas, quando nós vamos para duas pessoas igualmente pobres, um negro e o branco tem muito mais oportunidade na vida do que o negro. Isso significa o seguinte: se uma criança negra e uma criança branca começarem a sua vida em situação igualmente difícil do ponto de vista econômico, a chance da criança branca se dar bem na vida é muito maior do que o negro. Isso é um fato demonstrado, todas as estatísticas mostram isso claramente. Então nós precisávamos resgatar esse passado, como vem sendo feito na Universidade de Brasília, como vem feito agora, o CNJ está obrigando no concurso que haja cota para negro.
é uma forma da gente resgatar esses irmãos que estão sempre em desvantagem, JB. Infelizmente, a Câmara não reconheceu isso, 5 vereadores não reconheceram isso, e eu acho que vai ser um grande prejuízo para Bom Despacho, porque quando nós damos oportunidade para o negro, ele mostra o seu valor, ele mostra o seu trabalho. Então, vai ser mais um atraso. Mas eu ainda tenho esperança que no futuro nós vamos rever isso aí, JB. Certo, quer dizer, a maior decepção de Bom Despacho foi pelo Dom Sebastião, que aguardava bastante o resultado positivo disso aí, né? Agora, há muitos isso é um assunto debatido no Brasil inteiro, que isso aí até, para muitos, isso aí incentiva mais ainda a discriminação racial, né? Essa separação, destinar algo específico para eles. Olha, JB, não tem nenhum estudo que prove isso. Pelo contrário, os estudos provam que onde a discriminação que existe foi combatida com ações afirmativas, ações positivas, como criação de cotas, por exemplo, isso é um fato muito antigo, os Estados Unidos já fez isso desde o início da década de 60, o resultado é muito positivo. Pelo contrário, todo mundo que fala isso está enganado, não estudou a situação, nem no Brasil, nem no mundo. Vou te dar um exemplo. A Universidade de Brasília já vem há cerca de 15 anos com as cotas de negro. E o que foi demonstrado lá? Quando o negro entra na universidade, pelas cotas, ele normalmente entra com notas inferiores aos seus companheiros brancos. Mas quando chega ao final do curso, ele está exatamente no mesmo lugar em que o seu companheiro branco estava. Ou seja, ao longo de 4 anos de curso, 5 anos de curso, ele tira a diferença e se iguala ao branco. E até surpreendente, JB, em algumas áreas, em alguns cursos, como na área de ciências sociais, nas áreas de artes, por exemplo, os negros, mesmo que eles tenham entrado no curso em condições inferiores, eles chegaram ao final do curso acima dos brancos. Então, assim, essa é a realidade dos fatos. Quem diz que aumenta a discriminação não sabe do que está falando. Essa é uma forma realmente muito útil de recuperar o atraso que o negro tem. Se ele vive na pobreza hoje, nós sabemos que a maioria vive na pobreza, é um problema histórico que vem passando de pai para filho. Então, o governo tem a obrigação, está na nossa Constituição, o governo tem a obrigação de combater a desigualdade. Todo tipo de desigualdade o governo tem a obrigação de combater. E essa desigualdade entre negros e brancos é muito grande, é muito visível, é muito notória. Então, nós temos a obrigação, sim, de estender nossa mão para os negros e durante 20, 30, 40 anos, dar-lhes condições especiais para que depois eles não precisem mais. Vamos falar da relação entre o Poder Executivo e o Legislativo. Isso aí já demonstra, essa não aprovação, já demonstra realmente a difícil relação entre os dois poderes, Executivo e Legislativo. Como é que está hoje a relação entre Câmara e Prefeitura? Olha, JB, isso aí em si não demonstra. Cada vereador é livre para votar com a sua consciência, né? Vota de acordo com o que acredita. Então, uma lei do prefeito, um projeto de lei do prefeito ser derrotado na Câmara, isso por si só não prejudica a relação de poder. Faz parte das regras da democracia, né? O prefeito mandar uma lei e ela não ser aprovada. O que me deixa triste, nesse caso específico, né? Quem fez o voto de decisão, quem tomou essa decisão em último momento foi o Fernando Becker, o presidente da Câmara, Fernando Becker, que deu o voto decisivo, porque estava empatado de 4-4, né? Então, assim, ele, talvez por ser a pele branquinha, né? Ele é uma pessoa muito clarinha, filho de intelectuais, ele nunca teve dificuldades na vida, né? Sempre teve boas universidades, etc. Talvez ele não perceba as dificuldades dos negros, dos quilombos, o negro da Tabatinga, o negro lá do Quentassol, mas eu compreendo isso nele, né? Talvez, acredito que, quem sabe, com o tempo ele vai desenvolver essa sensibilidade para as pessoas que têm maior dificuldade. Não é o caso dele, né? Que é de pele branquinha e tudo. Bom, mas como eu disse, isso aí não é um problema de relacionamento. Cada vereador deve votar de acordo com a sua consciência e isso não abala a relação entre a Câmara e o Executivo. O que abala a relação, e que tem abalado realmente, é que a Câmara, o presidente da Câmara, tem tomado atitudes que ele não pode tomar. São atitudes que prejudicam muito a cidade, sabe, JB? Vou lhe dar um exemplo. Há pouco tempo ele disse que doou R$120 mil para a Polícia Militar. Bom, a primeira coisa é que isso é ilegal. O presidente da Câmara não pode fazer isso, tá certo? Ele não pode fazer isso. Então ele está desrespeitando a autonomia do Executivo. Ele está entrando numa área que é do prefeito. Quem administra a cidade é o prefeito, não é o vereador e não é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara não pode fazer isso. Nós temos que deixar isso bem claro. Essa doação
caso ela exista, é ilícita. E se ele fez essa promessa para a polícia, e eu tenho certeza que fez, porque ele oficiou para mim dizendo que fez, ele fez uma promessa que ele não pode cumprir. Ele não tem como cumprir. Isso sim, isso afeta o relacionamento, porque é a usurpação de poder. Quer dizer, o presidente da Câmara querendo fazer uma coisa que pertence ao prefeito. Tem outras manobras, né, da Câmara que também não estão de acordo com a lei. Ele pretendeu doar não só para a polícia, como também para outros órgãos, tá certo? Mas o que é mais impressionante, sabe, JB? O presidente da Câmara, Fernando Becker, sabe, por exemplo, que Bom Despacho tem muita dificuldade financeira. Nós pegamos uma dívida muito grande. Esse ano é um ano muito difícil para o país vai muito mal, a inflação muito alta, né? O desemprego está aumentando, infelizmente ainda não chegou em Bom Despacho, mas no Brasil inteiro está aumentando. A arrecadação está caindo. Bom Despacho esse ano, por exemplo, já perdeu 2 milhões de reais. Numa situação dessa, JB, o presidente da Câmara pretender que a prefeitura passe 120 mil reais para a Polícia Militar, eu considero um absurdo. Porque, veja só, eu preciso desse dinheiro, a prefeitura precisa desse dinheiro para fazer mais exame, para cuidar melhor da educação, para comprar mais medicamento, para tratar melhor nosso paciente, para tapar mais buraco na rua. Nós precisamos desse dinheiro para melhorar a cidade. Esse dinheiro pertence ao cidadão de Bom Despacho, para a gente fazer as coisas que o cidadão de Bom Despacho precisa. E o presidente da Câmara vem com a proposta de tirar 120 mil reais do cidadão de Bom Despacho, da saúde de Bom Despacho, da educação de Bom Despacho, e passar para a polícia, que deve ser financiada pelo governo do Estado. O governo do Estado é que é rico, o governo do Estado é muito mais rico do que o município. Por que o presidente da Câmara tem essa ideia de tirar dinheiro do município e passar para o Estado? Eu acho que é uma ideia muito errada. Acho que o presidente da Câmara está não só interferindo no governo, tentando interferir no governo de forma errada, não está respeitando a autonomia, como também está fazendo uma coisa errada contra o Bom Despachense, está prejudicando o Bom Despachense. E aqui, JB, quero deixar uma coisa bem clara mesmo. Isso não tem nada contra a polícia. A polícia é nossa parceira, a polícia é nossa amiga, a polícia de Bom Despacho tem feito um trabalho fenomenal. Apesar do cidadão achar que a violência aqui é grande, posso assegurar que a violência aqui em Bom Despacho é muito menor do que todas as cidades do entorno, os números mostram isso muito claramente. A polícia aqui é muito cidadã, é muito camarada, trabalha muito em parceria com a prefeitura, tem realizado um trabalho muito importante, muito significativo. Então, quando eu digo que eu não tenho condições de transferir 120 mil reais para a polícia, não é porque a polícia não mereça, é porque Bom Despacho precisa desse dinheiro. E o governo do Estado tem que dar esse dinheiro para a polícia, é o governo do Estado. Então, o que eu proponho ao vereador? Em vez dele usurpar a função do prefeito, em vez dele querer entrar no lugar do prefeito, em vez dele querer tirar dinheiro de Bom Despacho para passar para o Estado, vamos fazer o contrário. Vamos atrás do Estado, vamos procurar o governador, vamos procurar os deputados e pedir que eles não deixem faltar viatura para a polícia, não deixem faltar dinheiro para a polícia. O que eu não posso, JB, é tirar dinheiro do Bom Despachense para pagar a despesa do governador. Isso o prefeito de Bom Despacho não vai fazer, não pode fazer, e acho que o presidente da Câmara, Fernando Becker, errou e errou feio 2 vezes. Primeiro, por tentar fazer papel do prefeito. Ele tem que respeitar o prefeito, ele não pode se miscuir no papel do prefeito. E o segundo, pedindo que se transfira dinheiro do município, que é do cidadão do Bom Despacho, para o governador. Isso nós não vamos fazer. E nesse sentido o executivo pode fazer alguma coisa, já que os dois poderes são independentes, não pode haver uma interferência, parece, né, que pelo que nós entendemos, pode fazer algo nesse sentido, já que ele tomou uma ação errada? Olha, JB, ele fez uma promessa que ele não pode cumprir. Ele não podia nunca, o presidente da Câmara não podia nunca prometer a quem quer que seja que ia transferir dinheiro, que ia doar dinheiro. Isso não cabe ao presidente da Câmara, ele é proibido de fazer isso, e ele não vai fazer isso porque eu não vou deixar. Eu não vou transferir dinheiro da prefeitura, do povo de Bom Despacho, para outro órgão, porque ele cometeu um erro de dizer que ia doar dinheiro. Ele não pode fazer isso. Então, eu espero, isso aí é um erro passageiro, eu espero que ele coloque a mão na consciência, respeite o cidadão Bom Despachense, não tente tirar dinheiro do cidadão Bom Despachense e que também não tente ser prefeito. Ele pode ser prefeito, ele se candidata, é eleito prefeito e aí ele pode implementar o programa de governo dele. Hoje quem é prefeito sou eu. E eu vou implementar o meu programa de governo sem a interferência do presidente da Câmara. Ele é a autoridade máxima no poder legislativo.
eu sou autoridade máxima no Poder Executivo. Eu tenho que respeitá-lo, como sempre respeitei, e vou continuar respeitando, e ele tem que me respeitar. Quando ele se arvora em fazer coisa que pertence ao prefeito, ele está invadindo competência. Ele não pode fazer isso. Ele está quebrando a Constituição brasileira. E o presidente da Câmara é o primeiro que deve jurar, que jurou respeitar a Constituição, e ele deve respeitar a Constituição em todos os sentidos, respeitando, inclusive, a competência do prefeito. Gostaria de um outro esclarecimento também. Ele falou na entrevista lá que a Casa de Apoio, a criação da Casa de Apoio em Belo Horizonte foi uma iniciativa dele, da Câmara Municipal, com o apoio da Prefeitura, mas parece que vocês estavam divulgando aí que foi uma iniciativa da Prefeitura. Como é que é essa questão? Ô JB, por tudo que eu falei agora, já se vê que isso aí não é verdade, né? Vereador não tem capacidade para criar a casa de apoio, ele não tem essa capacidade, não tem essa competência, não tem esse poder, ele não pode fazer isso. O máximo que o vereador pode fazer é pedir. Pedir ele pode. Como qualquer cidadão, o vereador também pode pedir. Convém aqui eu repisar que o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Administrar não é papel do vereador. O presidente da Câmara não pode administrar a cidade, assim como nenhum vereador pode. Quem administra a cidade é o prefeito. Então, quando ele fala isso, ele comete um absurdo. Né? Vou deixar bem claro aqui, o Fernando Becker não criou casa de apoio, ele não tem poder para criar casa de apoio, nem fazer nenhuma obra em Bom Despacho. Todas as obras de Bom Despacho são feitas pela prefeitura, pelo prefeito, pelos secretários, pelos servidores, tá certo? Isso não é competência do legislativo. Nós podemos sim atender os vereadores e temos atendido. Nós temos vários vereadores aqui que trabalham em parceria com a prefeitura. Vereadora Keké, por exemplo, sempre pede para a gente consertar uma rua, tapar um buraco, fazer uma obra, melhorar uma escola, tá certo? E nós atendemos. O vereador Maurício do Ima sempre pede para a gente colocar mata-burro, melhorar a rua, asfaltar, etc. Nós atendemos. O vereador Ricardinho trabalha muito, nos procura muito para trocar uma lâmpada, para resolver um problema, botar um poste novo, nós atendemos. O Mauro Cintico, lá do Engenho, nos procura muito para fazer ponte, fazer mata-burro, melhorar a estrada, nós atendemos. Robertão Cordeiro, ali no lado da Esplanada, está sempre pedindo apoio, nós damos apoio. Então, tudo isso aí o vereador pode fazer, pedir ao prefeito, né, insistir com o prefeito, nós atendemos na medida do possível. Agora, o que não pode é o presidente da Câmara dizer que ele criou a casa de apoio ou que foi iniciativa dele. Ele não tem poder de ter essa iniciativa. Nós temos que deixar isso bem claro, até porque, JB, o ano que vem a eleição aí. Então, vamos deixar claro para o eleitor que ele vota no vereador para legislar e fiscalizar, jamais para fazer obra, jamais. O prefeito, sim, o prefeito ele vota para fazer, ele vota porque o prefeito vai fazer obra. Então nós temos que ter clareza disso. Parece que o presidente da Câmara, Fernando Becker, não entende qual o papel do vereador e qual o papel do prefeito. E como ele ocupa uma posição muito importante, como chefe de um poder municipal, ele teria que ter clareza suficiente para não fazer esse tipo de alegação, dizer que ele criou casa de apoio ou que ele deu dinheiro para a casa de apoio, né? É bom lembrar aqui que a Câmara não tem dinheiro, JB. Você sabe de onde é que vem o dinheiro da Câmara? É a prefeitura que passa para a Câmara. E o dinheiro que a prefeitura passa para a Câmara é para ela pagar o salário do vereador, o salário dos servidores, pagar a energia elétrica, pagar a água. Esse dinheiro é da prefeitura, não é da Câmara. Portanto, o presidente não pode dispor dele como ele está querendo dispor. Com certeza. E ele fez também, o presidente da Câmara também fez críticas, fez algumas críticas também. Na última entrevista na rádio, ele fez crítica à atual administração. Ele até falou que melhorou um pouco, houve melhores, que não pode negar que houve melhores na saúde na cidade, mas que ainda em alguns setores a coisa ficou pior. Quando ele falou que hoje já, no caso, pediatra, ele disse que não tem pediatra hoje atendendo para a população. Foi uma coisa que ele citou lá, né? Ele falou que a situação da saúde estava melhor, em alguns aspectos estava melhor antes do que agora. JB, vamos falar com toda clareza. O presidente está fazendo campanha, né? Porque ele sabe que é mentira o que ele falou. Vamos dizer com toda clareza, com todas as palavras, ele sabe que é mentira. Pediatra, Bom Despacho tem pediatra sim, inclusive ele, Fernando Becker, presidente da Câmara, é pediatra e atende pelo município de Bom Despacho. Ele é contratado, é credenciado pelo município de Bom Despacho para atender. Isso aí é uma verdade absoluta, tá certo? Então, quando ele diz que não tem pediatra, ele está enganando a população, porque ele próprio é pediatra do município. E ele tem compromisso conosco de atender as necessidades de pediatria. Mas nós temos vários pediatras no município, não apenas ele, tá certo? Quero destacar isso. Essa história de pediatra, né? Desde quando ele entrou na Câmara, que ele fala isso, né?
ele fala um monte de absurdo. Por exemplo, ele diz que eu gasto mais com pediatra do que com propaganda. Nós já mandamos todos os documentos para ele mostrando que isso não é verdade e ele continua insistindo nessa mentira. E aí ele está enganando a população de Bom Despacho. Nós não gastamos mais com propaganda do que com pediatra. E outra coisa, JB, como nós tínhamos cerca de 6 unidades básicas de saúde em Bom Despacho quando eu entrei no governo, e hoje nós temos 18 equipes, multiplicamos por 3, obviamente a demanda de pediatra diminuiu muito, porque a criança é atendida mais regularmente, mais constantemente. Então existe uma demanda muito menor para o pediatra. Isso me deixa extremamente feliz. E o doutor Fernando Becker, eu entendo, ele gostaria de ganhar mais dinheiro, porque cada consulta que ele faz, ele ganha dinheiro, a prefeitura paga. Então, como agora nós não temos fila de pediatria, não tem ninguém na fila de espera, nós estamos atendendo uma consulta pediátrica, em 2, 3 dias, melhor do que plano de saúde. E o vereador sabe disso. Portanto, quando ele diz que na área de pediatria piorou, eu até entendo que ele queira ganhar mais dinheiro. Se tivesse mais criança doente, ele ganharia mais dinheiro. Mas como nós melhoramos a vacina, melhoramos o pré-natal, melhoramos o perinatal, melhoramos o atendimento na saúde básica, o que acontece é que realmente tem menos criança doente e, portanto, tem menos demanda para pediatra. Esses números, JB, estão à sua disposição, viu? Quando você quiser, você pode ir à Secretaria de Saúde e verificar nos seus próprios olhos, você pode ir lá consultar as filas, né? Você vai verificar que não é verdade que tem pendência na pediatria, que é uma área problemática, sim, falta pediatra no Brasil, mas Bom Despacho, hoje, felizmente, esse problema está superado, inclusive no plantão. Nós temos tido plantão, estamos pagando um plantonista e temos tido um plantonista. Então, infelizmente, não é verdade o que o presidente Becker falou nessa área. A saúde tem muito problema para resolver, muito, não é pouco, tem muito problema, mas em todas as áreas da saúde, nos últimos 2 anos e meio, nós melhoramos muito. E isso eu provo com números, para quem quiser, para você, para qualquer cidadão e para o presidente da Câmara, que deveria ser mais bem informado, porque é vereador e é presidente da Câmara. Mas, pelo jeito, ele está muito mal informado sobre a saúde em Bom Despacho. Ok, vamos aproveitar e falar, o prefeito me entregou aqui alguns documentos que foram... que tem um parecer, esses documentos trazem um parecer do Ministério Público Federal em relação às ações do próprio prefeito, da prefeitura, contra o ex-prefeito Haroldo Queiroz, há alguns anos atrás, e agora parece que teve um parecer, já saiu um parecer definitivo dessas ações, ou dessas ações contra ele, né? Que eu gostaria que o Fernando Cabral falasse para ele também, é um parecer, já é uma ação do Ministério Público, como é que foi isso aí? Ok. JB, é uma ação, sim. Se você me permite, só um segundinho aqui, eu quero lembrar um nome que eu deixei para trás aqui, o vereador Carlos Roberto Gontijo, também tem feito um trabalho fenomenal, ele está sempre nas estradas, aí sempre liga para a gente, pede, olha, estrada tal, tem um buraco, tem uma ponte que não vai bem, um matabu, então a gente também é um outro vereador exemplar que sempre colabora com a administração pedindo serviço, né? E nós, sempre que podemos, atendemos o vereador Carlos Roberto Gontijo. Bom, sim, com relação a essa ação, sim, o ex-prefeito Haroldo Souza Queiroz, eu denunciei o ex-prefeito por fraude numa licitação aqui em Bom Despacho, onde se chama ali o Córrego dos Machados, né? Foi feita aquela obra, ali não é bem o Córrego dos Machados, ali é o Córrego das Palmeiras, na verdade, mas ficou conhecido como Córrego dos Machados na Avenida Doutor Roberto, né? E ali o ex-prefeito deu um prejuízo muito grande para Bom Despacho, de vários milhões de reais. Então, eu denunciei isso aí à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Já tem uns 3 ou 4 anos que a Polícia Federal vinha investigando, mandou fazer uma perícia, avaliou o prejuízo, etc., né? E agora, ontem, o Ministério Público Federal, em Minas Gerais, instalado em Divinópolis, né, anunciou que ingressou com ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Haroldo Souza Queiroz e está pedindo o ressarcimento de um valor que pode chegar a mais de 8 milhões de reais. Isso é o valor corrigido, né, do que ele gastou na época, do que desviou na época, né? Então, assim, é uma conquista muito grande para Bom Despacho, que depois desses anos todos, o Ministério Público Federal tenha ajuizado a ação. Quero deixar bem claro que o inquérito já acabou, a Polícia Federal fez o inquérito, fez a perícia, concluiu que houve o prejuízo, coisa que a Codevasf também já tinha concluído, e agora o Ministério Público Federal está atrás do ex-prefeito Haroldo Souza Queiroz para pedir o ressarcimento do dinheiro, ou seja, para ele devolver o dinheiro e também condená-lo por improbidade administrativa. Lembrando que a Justiça demora, né?
Você vê que na primeira fase, aí, até instaurar uma ação, foram vários anos. Agora, tem os anos de julgamento, ele vai ter a oportunidade de se defender, vai ter todo o tempo que ele precisar de provar que o Ministério Público Federal e que a Polícia Federal estão errados, tá certo? E, é claro, a Justiça, no final, vai decidir se ele é culpado ou inocente. Mas hoje, na opinião da Polícia Federal e na opinião do Ministério Público Federal, ele é culpado e a ação já está andando contra ele. E eu, que herdei aqui uma dívida de mais de 15 milhões de reais que o ex-prefeito deixou, tenho a convicção de que realmente alguma coisa não foi muito bem na época que ele estava aqui. Ok, então, prefeito Fernando Cabral, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, JB, boa tarde, professor Dovelino, um grande abraço, Califa, um grande abraço, e principalmente, JB, um grande abraço para os seus ouvintes da Rádio Difusora. Eu sei que você alcança não só a cidade inteira, como todo mundo aí que está trabalhando, está agarrado no cabo da enxada, está lá capinando a roça, está trabalhando no seu trator, está debulhando milho, está tirando leite. Eu sei que esse povo todo está ouvindo o seu programa. Um abraço para todos vocês e um abraço, JB, e até a próxima oportunidade. Ok, nós agradecemos aqui então, Califa, a participação do prefeito Fernando Cabral, prestando esses esclarecimentos. E nós voltamos logo mais, 17 horas, com o programa Tarde Caipira. Até lá, hein? JB. É demais. Liderança absoluta em audiência para todo o Centro-Oeste de Minas. Liderança absoluta em audiência para todo o Centro-Oeste de Minas. Liderança absoluta em audiência para todo o Centro-Oeste de Minas. ZYL 217. ZYL 217. Difusora Bom Despachense. Difusora Bom Despachense. Difusora Bom Despachense. 1540 kHz, 24 horas no ar. São e estúdios, a Rua Doutor José Gonçalves 17, Conjunto 107 Centro. Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, Minas Gerais.